Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo show de bola? Galerinha, vamos estudar uma linguagem de programação, isso mesmo, uma linguagem utilizada, né, para criar os softwares, criar os programas de computador. E essa linguagem é a linguagem Python. Vamos lá? Estudar em Python, entender primeiro o que é o Python, né, para depois a gente conseguir aí interpretar e saber como é que são escritos os comandos nessa linguagem. Galera, vamos lá. Então, Python, né? Tá aí o símbolozinho do Python, só para que a gente visualize e saiba a carinha dele. Mas o Python, olha, veja que a nomenclatura, né? O próprio símbolo do Python, eles são cobrinhas, pessoal. Por quê? Porque vem lá da cobra Python, né? Cobra Python, Python. Aí a nomenclatura, como chama, é diferente, né? Então tem a nomenclatura originada aí nessa cobra, tá? Isso aqui é só para efeito de curiosidade, mas vamos lá entender o que é essa linguagem de programação, né, pessoal? Primeiro, vamos lá, uma linguagem de programação é aquela linguagem que é utilizada pelos programadores, né, pelos desenvolvedores de software, para produzir os programas, para produzir os softwares, né, produzir aí as aplicações de computador. E essas linguagens, elas trabalham aí, né, com certas estruturas, certa sintaxe, para que os programadores, com base naqueles comandos, consigam aí definir as funções daquele software, as funções do aplicativo, né? Então, quando o usuário ele visualiza o software, na verdade, aquele software, você está vendo a interface gráfica do software, né? Você está vendo a tela, os botões. Quando você aperta em algum botão, você vai desenvolver, desencadear alguma função, realizar alguma função, imprimir um relatório, apresentar alguma coisa. Mas aquilo ali, né? Ele é o resultado de uma codificação que foi feita, né? Em uma linguagem um pouco mais técnica. E essas são as linguagens de programação que são utilizadas. Existem diversas linguagens de programação, né? Python, R, Java, C Sharp, tem uma infinidade aí de linguagens de programação. E o Python é uma dessas linguagens, então, né? Muito utilizada também no ramo da ciência de dados, para fazer análise de dados pelo seu superpoder, digamos assim, de fazer as coisas, de desenvolver as coisas com uma pequena quantidade de linhas, né? Você tem linguagens que são mais robustas, mais verbosas, o que não é o caso do Python, né? O Python é mais simplificado em termos de quantidade de informação que você tem que programar para poder chegar ao mesmo resultado do que você chegaria se estivesse utilizando uma linguagem mais verbosa aí como o Python, ou como o Java, como outras linguagens, tá? Beleza. Então entendemos o que é uma linguagem de programação e essas linguagens variam também conforme as suas características, certo? Vamos entender o Python, pessoal. O Python, né? Olha só, ele é uma linguagem aí de programação popular que foi criada lá em 91 pelo Guido van Rossum, e ele pode ser usado, olha só, em um servidor para criar aplicativos web, né? Então nós podemos utilizar o Python para criar as aplicações que são utilizadas via internet, né? Via web. Pode ser usado junto com algum software para criar fluxo de trabalho, né? Para automatizar os fluxos de trabalho. Se conectar a sistema de banco de dados, né? Para ler e também ler e modificando arquivos, ou seja, para trabalhar com os próprios dados, né? Logicamente, uma aplicação é importante que ela se comunique com os dados. Então a gente pode usar Python para fazer essa comunicação. Para manipular dados muito grandes e estrutura matemática complexa, né? Ou executar matemática complexa, ou cálculos complexos, né? Estatísticos, etc., podem ser facilmente executados aí com o uso do Python, né? Já tem várias estruturas pré-definidas para fazer a realização dessas tarefas mais matematicamente complexas. E para prototipagem rápida ou desenvolvimento de software pronto para produção, ou seja, por ser uma linguagem menos verbosa, né, como eu falei para vocês, uma linguagem que exige menos linhas de código, né, menos palavras, menos estruturas, ele acaba sendo mais rápido de ser desenvolvida, né? Às vezes, em uma linha, você substitui 5, 10 linhas de outra linguagem de programação. As estruturas acabam sendo um pouco mais simplificadas. Então, você pode usar isso para fazer protótipos, para fazer uma versão do sistema, né? Que é para teste, para validar, para ver se é aquilo mesmo, sem ser ainda a versão final do software. De repente, você pode até usar o Python como o desenvolvedor do protótipo, para desenvolver o protótipo, e aí, no final das contas, por algum outro motivo, o software em si vai ser desenvolvido com outra linguagem. É possível também. Ou propriamente em Python, né? Não tem essa obrigatoriedade, beleza? E aí, quais que são as diferenças ou quais que são as vantagens do Python em relação a outras linguagens? Eu já falei aqui algumas, né? Mas vamos lá ver as principais vantagens do Python em relação a outras linguagens. Pessoal, primeiro, funciona em diferentes plataformas. Então,
você pode desenvolver software utilizando Python no Windows, no Mac, no Linux, no Raspberry. Então, diversos sistemas operacionais podem ser aí, né, a plataforma utilizada para desenvolvimento de software utilizando Python. Então, você não precisa, né, se preocupar com essa interoperabilidade. Possui uma sintaxe simples, semelhante ao idioma inglês. Então, quem souber aí inglês, né, vai ver que as palavrinhas-chave, os comandos do Python são bem simplificados, né? Você tem o if, que é o se, o else, né, que é o se não. Você tem o for, o while. Então, termos em inglês, né? As próprias funções do Python são nomeadas aí de forma bem simplificada, utilizando termos, né, do inglês, tá? Possui uma sintaxe que permite aos desenvolvedores escrever programas com menos linhas, é o que eu falei para vocês, ó. Então aqui, pessoal, o Python ela é uma linguagem menos, que a gente chama menos verbosa, tá? Menos verbosa. Menos verbosa. Então, menos texto, menos linhas, menos código para representar a mesma coisa. É executado em um sistema interpretador. Aí aqui é importante, pessoal. Olha só. O sistema interpretador, olha só, o sistema interpretador, ele difere de um sistema compilador, tá? Então aqui ó, é diferente de compilador. Compilador, certo? O que é que significa? O interpretador, pessoal, o código, ele vai ser executado assim que escrito. Então você vai escrever o código e vai mandar executar. E aí, durante a própria execução, o sistema, né, a plataforma vai interpretando o código que está ali, certo? Já diretamente. Em um sistema compilador, que não é o caso do Python, você não escreve o código e executa imediatamente, não. Você escreve o código, compila aquele código, aí nesse processo de compilação, né, aquele código vai ser empacotado em uma estrutura que pode ser executada, em uma estrutura que a gente chama de executável. Então tem um passo a mais no sistema compilado, né? O Java, por exemplo, é uma linguagem de programação compilada. Então você programa, escreve o seu código, depois você compila esse código e aí sim você executa esse código compilado. Tem um passo a mais aí. No Python não, é uma linguagem interpretada, tá? Então saiba disso. Python é uma linguagem interpretada ou trabalha com interpretador. Por ser tratado, aí pode, pessoal, o Python é bem amplo. Ele pode ser usado em um código processual, em um código orientado a objetos e um código funcional. O que seria isso, professor? Um código que vai trabalhar com procedimentos, né? Um código que trabalha com as funções, chamadas de funções, ou um código que é orientado a objetos. O que é um código orientado a objetos? Que ele trabalha, pessoal, com a organização, as estruturas de objetos. Então tem lá, por exemplo, um objeto para representar um veículo, um objeto para representar uma pessoa, e ele vai trabalhar com métodos e propriedades para cada um desses objetos. Então, assim, a forma de trabalhar o Python é bem variada, porque existem algumas linguagens que são simplesmente orientadas a objetos, tem algumas linguagens que são simplesmente funcional, outras que são procedimentais ou procedurais. O Python não, ele pode se aplicar a essa gama toda aí de linguagens sem problema nenhum. Ele se adapta perfeitamente a todas essas sistemáticas, né? E aí o programador vai poder utilizar as estruturas do Python para trabalhar com qualquer uma dessas sistemáticas. Beleza? Vamos lá, pessoal. Detalhe, ó, detalhe. O Python, né, possui algumas diferenças aí básicas em relação a outras linguagens também, né? O Python ele foi projetado para facilitar a leitura. Então ele possui algumas semelhanças com o idioma inglês com influência de matemática, que já falou, né? A própria sintaxe do Python ela é simplificada aí em relação a algumas outras linguagens. O Python usa novas linhas para concluir um comando, ao contrário de outras linguagens de programação que usam frequentemente ponto e vírgula ou parênteses. Né? Então no Python aqui você não tem a presença do ponto e vírgula lá para terminar um comando, né? Você vai trabalhar com a própria sistemática de linha. Calma que a gente vai aprender, né, a sintaxe do Python, que está só entendendo a linguagem. O Python depende de recuo e indentação, usando espaço em branco para definir o escopo, como o escopo de loops, funções e classes. Outras linguagens de programação costumam usar chaves para esse propósito. Ou seja, pessoal, um bloco de código em Python, né, ele trabalha com um sistema de indentação ou recuo.
Pessoal, olha só, quando você está escrevendo lá um texto, né, você quer dar um recuo, você aperta um Tab, né? Pronto. Na linguagem de programação Python, você tem que trabalhar com isso. Então você tem uma estrutura de código lá, por exemplo, um laço. Dentro desse laço, o conteúdo que está dentro desse laço tem que ser, ó, identado, tem que estar um pouquinho, né, afastado. Então, se o primeiro comando começa aqui, ó, o segundo vai ter que começar aqui dentro. Não pode começar imediatamente aqui, tá? Por quê? Porque senão o Python não vai entender que aquele é um bloco de código, não vai entender que aquele comando faz parte do outro. E um bloco de código precisa ter alguma coisa dentro, né? Então, a definição de blocos no Python não é com chave. Em algumas outras linguagens é com chave. No Python é com recuo, é com indentação. Beleza? Vamos ver como é que essa parte introdutória pode ser cobrada. Essas características gerais, né? Podem ser cobradas. Então, olha lá. CESP 2011 Correios. A linguagem Python e seu interpretador estão disponíveis para as mais diversas plataformas. Para que seja usado em determinado sistema operacional não suportado, é possível gerar o Python a partir do programa fonte utilizando o compilador C. Nesse caso, o código fonte é traduzido para o formato bytecode, que é multiplataforma e pode ser distribuído de forma independente. Vamos lá, certo ou errado? Características um pouco mais avançadas aí dessa parte da introdução, né? Então, essa questão está certa. E essa questão você pode usar como resumo da sistemática do Python. Ó, o Python e seu interpretador pode ser usado em várias plataformas, Windows, Linux, etc. Mas pode ser que em alguma plataforma, né, ele não esteja disponível. Mas mesmo assim, é possível trabalhar nessa plataforma com o Python. Você vai fazer aí uma adequação, digamos assim, né? Você vai gerar aí o Python a partir de um programa utilizando o compilador C, que é outra linguagem de programação. Só que o C, pessoal, é uma linguagem de programação mais próxima da máquina. Então, geralmente, né, quem mexe com C é quem desenvolve, né, os próprios computadores, etc. Não é uma linguagem assim que se costuma trabalhar na programação de sistemas de uso comum, né? Então, o que vai acontecer é que vai se gerar, né, como se fosse uma versão do Python para trabalhar com aquela plataforma que não é aceita, né? Então, sim, vamos lá. É válido dizer que o Python pode ser utilizado em várias plataformas? Sim. É válido dizer que ele nativamente, ou seja, que ele já de cara, né, ele é aceito em todas? Não, em todas não. Tem muitas plataformas disponíveis, pode ser que alguma, né, não aceite. E nesses casos, né, aí você vai fazer esse procedimento de gerar o Python com um compilador C, né? E aí, depois você consegue utilizar normalmente naquela plataforma. Beleza? Vamos lá. CESP 2010 SERPRO. As linguagens Perl e Python, esquece aqui, ó. Esquece aqui. A Perl, tá, pessoal? São dinamicamente tipadas. Ou seja, o tipo da variável é definido em tempo de execução. As linguagens C e Java são estaticamente tipadas, ou seja, o tipo de variável é definido em tempo de compilação. Pessoal, olha só. Eu quero só trazer essa questão para a gente ampliar um pouco aqui a discussão das características do Python, tá? E aí, esquece aqui o Perl, esquece aqui o C, esquece aqui o Java. Nós estamos falando da aula de Python, tá? Eu só quero que a gente analise essa parte da questão aqui, ó. Essa parte da questão. Python é dinamicamente tipado, tá? Só quero que a gente avalie isso aqui. O que é uma coisa ser dinamicamente tipada? Ou seja, que o tipo vai ser definido de forma dinâmica. Tá? O tipo ser definido de forma dinâmica significa que, pessoal, eu não preciso no Python, declarar o tipo de uma variável quando eu crio essa variável. Simplesmente eu vou declarar a variável e seu valor. Então, por exemplo, uma variável ela pode ser textual, ela pode ser numérica. Quando eu vou trabalhar com C, com Java, eu preciso dizer, olha, essa variável é inteira, essa variável é uma cadeia de caracteres, é um texto. No Python não, simplesmente eu declaro a variável e digo o seu valor. Se eu quiser mudar o tipo daquela variável, beleza, eu vou declarar aquela variável novamente, né, mostrar aquela variável novamente e vou atribuir ela um valor diferente, tá? Aqui é só para a gente saber a característica. A gente vai ver isso com calma na questão das variáveis. Mas eu quero já que vocês adiantem e saibam que o Python é uma linguagem dinamicamente tipada, ou seja, a variável é no tempo de execução. Assim que as variáveis forem recebendo os seus valores, é que os seus tipos vão sendo definidos e podem inclusive ser modificados, né? Podem inclusive ser modificados. Bacana? Show de bola.
Então, ó, aqui, ó, a questão tá certa, tá? Não se preocupe em entender esse resto aqui, que não faz parte aqui do escopo da aula de Python, mas eu trouxe só pra gente discutir esse aspecto em específico. O resto também tá certo, tá? Só pra curiosidade. SERP 2008 SERPRO. Python é uma linguagem livre, de alto nível, orientada a objetos e de difícil leitura. Não permite indentação de linhas de código. Vamos lá, pessoal. Python é uma linguagem livre de alto nível? Vamos lá. O que significa uma linguagem de alto nível? Uma linguagem de alto nível, pessoal, é aquela que está um pouco mais distante da máquina. Nós temos linguagens de programação que são linguagens, né, que trabalham muito mais próximo às instruções lá dos bits, né, as instruções de máquina, que são bem mais difíceis de serem entendidas pelo ser humano. E aí o programador especializado é que mexe com essas linguagens, né? E as linguagens de alto nível não. São aquelas linguagens que já abstraem várias estruturas e são mais simplificadas de entender. No caso do Python, né? É uma linguagem bem mais simples, porque utiliza inglês e matemática para fazer as suas estruturas. Então é a linguagem de alto nível? Sim, é uma linguagem de alto nível. Orientada a objetos? Pode ser. Pode ser orientada a objetos, pode ser funcional, pode ser procedural, né? Processual. De difícil leitura? Não. De simples leitura. De simples leitura, né? De simples leitura. Não permite indentação? Muito pelo contrário. As estruturas de código em Python são definidas com a indentação. E você vai começar aqui um texto, ó, um if, por exemplo, e aqui dentro você vai colocar um x, alguma coisa. Então, olha só, aqui você tem que ter um espaçamento. Você não pode colocar exatamente embaixo do outro, porque senão você não está colocando dentro daquele bloco de código. Algumas outras linguagens trabalham com a chave. Eu não sei desenhar a chave, pessoal, né? Imagina que isso aqui é uma chave, mas algumas outras linguagens trabalham com a chave para definir o que é que está dentro daquele bloco, né? No caso do Python, não. Saber o que é um bloco ou não é pela própria organização do código. Por isso que, se você vê um código que tem ifs, elses, whiles, etc., direto, né, sem ter espaçamento, provavelmente vai ter alguma coisa errada ali, né? Mas essa questão está errada, que ela diz que é difícil e que não permite. Muito pelo contrário, não só permite, como obriga que tenha indentação dentro das estruturas de código, né? Para definir as estruturas de código. Bacana, pessoal. Vamos lá. Nós fizemos aqui uma introdução ao Python, né? Para ver suas características gerais. Fiquem tranquilos, porque a gente vai trabalhar toda a sintaxe parte a parte para que a gente entenda como é que funciona de fato aí os comandos Python. Beleza?